Apresentando Jornal da Cultura. Na Rádio da Informação. Oferecimento Oral Unique. Cada sorriso é único. Avenida República Argentina 2112. Telefone 3031 4444. 9h09 em Foz, 9h09. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Geraldo Dutra de Andrade Neto, que é presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, juiz de direito. Nós vamos falar sobre essa proposta que saiu do Senado, agora volta para a Câmara, que diz respeito a um projeto de lei, o 27/2017, né, nas 10 medidas contra a corrupção, mas que no bojo levou também alguns trechos da chamada lei de abuso de autoridade. E a Associação dos Magistrados do Paraná, uma parte que congrega mais de 1.200 juízes e desembargadores, que é representada pelo Dr. Geraldo, emitiu uma nota demonstrando preocupação com relação a esse comportamento dos senadores, que já havia sido apresentado também pelos deputados. Mas, como os senadores mexeram, voltou para a Câmara e os deputados terão que novamente dar parecer a respeito desse tema. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço aqui a oportunidade de poder estar aqui na Rádio Cultura e conversar sobre esse tema. Primeiro, obrigado por atender ao nosso convite, né? Qual é a preocupação hoje dos juízes em relação a esta proposta que trata do que é chamado de abuso de autoridade? Qual é a preocupação desta lei, desse projeto de lei? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que perceber o momento em que isso está acontecendo, né? Por conta dessas notícias aí sobre a Lava Jato, os vazamentos de conversas entre o então juiz do processo e os procuradores da República que tratam desse assunto no âmbito do MPF, gerou uma comoção, né, e isso foi justificativa para voltar a tramitar esse projeto que estava parado lá no Senado, ao argumento de que precisa barrar o abuso dessas autoridades. Mas isso, a nosso ver, é completamente injustificado, né? O Brasil tem cerca de 18 mil juízes, magistrados, juízes e desembargadores no país, que exercem a sua função de forma regular, cotidiana, silenciosa, diária, aplicando a justiça aos casos concretos. E não há qualquer necessidade de uma nova lei para tratar sobre abuso de autoridade. A legislação atual já é mais que suficiente para regular qualquer tipo de situação em que seja configurado algum desvio funcional de juízes e, enfim, membros do Ministério Público. Mas eu estou aqui para falar da magistratura especialmente, e isso nunca foi problema. Então, a gente nota que é como se fosse uma represália, né? Então, vamos colocar o projeto em tramitação como uma forma de represália, né? Então, é quase um desvio desse poder legislativo, poder de fazer essas leis, num momento altamente inapropriado, em que se discute a corrupção, em que a gente está tentando diminuir esse tipo de comportamento que é nocivo para o país. Doutor, a Câmara já havia decidido sobre isso e me parece que o que a Câmara pretendia era bem mais complicado do que o Senado fez agora. O Senado deu uma lapidada, tirou, por exemplo, a questão relacionada a crime de hermenêutica. O senhor acha que não foi um rito natural? O Senado deveria manter-se silente com relação a esse caso, ou o Senado corrigiu um pouco do que a Câmara fez? Eu acho que desde o começo, desde a origem desse projeto de lei, ele já nasceu de forma ruim, né? Houve uma iniciativa popular, houve uma iniciativa popular, que são as 10 medidas, né, contra a corrupção. E nisso foi inserido, nesse projeto das 10 medidas e outro de carona, essa questão do abuso de autoridade e da crimes contra a prerrogativa de advogados, praticados que seriam pelos membros do Judiciário e do Ministério Público.
Então, a origem disso já é uma origem ruim, que na época já era visivelmente uma retaliação à atuação do Poder Judiciário firme no combate à corrupção. Então, esses fatos aí recentes foram usados assim como uma desculpa, né, para poder tramitar esse projeto de lei, que devia ter ficado lá nos caninhos aí do Congresso ou rejeitado já há bastante tempo. Tá, então, mesmo o senhor acha que até esse toque que o Senado deu, nem isso deveria ter acontecido? Acredito que não. Você tem tipos penais ali altamente abertos, por exemplo, violar prerrogativas de advogados. Então, você tem 18 mil juízes que representam 0,001% da população, que agora podem ser denunciados por 5% da população. Mas quem São vai 1 julgar milhão isso? de advogados. Mas quem vai julgar isso não são os próprios juízes? Esse que é o problema. O juiz vai passar a ter uma ficha corrida. Então, se eu dou uma decisão que desagrada alguma pessoa, eu posso sofrer um processo penal? Porque não é só isso, não é quem vai julgar. O judiciário vai julgar, como julga todos os conflitos aqui no nosso país. Mas e a condição psicológica do magistrado que está atuando no processo? Como é que fica? No processo judicial. Então, essa que é a garantia da população, porque esses 18 mil juízes representam 205 milhões de pessoas. Né? Então, eles não estão lá para o interesse pessoal dele. Então, é o interesse da população, porque o Poder Judiciário exerce um poder que vem da população. E eles representam essa população no exercício da jurisdição, que é uma forma de soberania nacional. Então, essa soberania vai ser coartada por esse tipo de comportamento, compreende? Por exemplo, vou te dar só um exemplo bem rápido aqui para o ouvinte entender. Uma juíza de Curitiba recentemente indeferiu o adiamento de uma audiência. Processo complicadíssimo lá em Curitiba, era manifestamente um movimento protelatório da defesa, indeferiu esse adiamento da audiência. Houve habeas corpus, ou seja, foram usados meios de impugnação à mão ali da defesa, o tribunal negou o habeas corpus. A juíza, no dia da audiência, recebeu um ofício da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da seção do Paraná, dizendo que ela tinha violado a prerrogativa do advogado, de ter indeferido aquele adiamento de audiência. Isso no bojo de um processo criminal complicadíssimo. Né? Então, a gente teve que fazer um ofício dizendo que não era. Então, quer dizer, a partir do próximo mês, do próximo mês e meio, quando tiver em vigor essa lei, ela vai ter cometido um crime de abuso de autoridade. Então, ela, ao indeferir um movimento protelatório da defesa, embasada até em decisão do tribunal que negou o habeas corpus, ela vai ter que ser noticiada ao Ministério Público. O Ministério Público abriu um inquérito policial, uma investigação contra o juiz. E aí ser denunciado. Que abriria? E essa denúncia pode até ser rejeitada, mas como é que fica o juiz nesse caso? Ele vai tirar uma folha corrida agora, dizendo que é investigado, ele vai ser comparado a esse monte de pessoas que ele mesmo, às vezes, condena. Então, como é que fica o juiz para exercer corretamente a função dele de magistrado, presidente do processo judicial? Então, essas coisas que vão afetar a magistratura. Então, a gente vai ter um juiz que não é nem nível consciente, mas é um juiz que, a nível inconsciente, vai estar fragilizado, porque ele sabe que, de repente, dependendo da posição que ele tomar no processo, ele pode estar cometendo um crime. Como é que fica isso? Então, exercer a profissão dele agora é um crime. Qualquer pessoa que achar que teve a prerrogativa violada, pode fazer uma notícia crimes contra o magistrado. A sua pergunta, quem que vai denunciar o juiz? Ou o Ministério Público, ou, como pretende lá o projeto que veio da Câmara, que foi alterado um pouco no Senado, a própria Ordem dos Advogados pode exercer esse direito de denunciar o magistrado. No Senado, isso foi alterado um pouco, mas isso agora depende da Câmara. Pode rejeitar as modificações do Senado e aprovar uma lei em que uma instituição que nem pública pode denunciar o juiz, o magistrado que está em atividade. Então, isso é uma coisa muito ruim, que a gente percebe que a magistratura está sendo atacada por motivos que não são corretos, né? Então, quando você diz que existe um crime, é porque você está afirmando que esse crime é cometido de forma usual, porque senão não teria lá um tipo penal sobre aquele assunto. Tá. Então,
exercer a profissão de magistrado vai virar uma folha corrida criminal, porque ele vai violar prerrogativas de outra classe profissional. Nós temos juízes federais, a Associação dos Magistrados do Paraná, existem entidades nacionais que representam esses 18, o senhor falou em 18 mil, né? Magistrados. Magistrados, né? Qual que é o próximo passo dessas entidades? Olha, existe uma coordenação em Brasília para tentar mostrar, né, para os parlamentares que essa lei é injustificada nesse momento, que não existe nenhuma necessidade, que os atuais meios de controle do judiciário, que são os recursos, as corregedorias e o próprio Código Penal, que já prevê esse tipo de crime, são mais que suficientes para estabelecer um desvio de conduta do magistrado. Então, não há qualquer necessidade de você criar novos tipos penais para tratar sobre esse assunto. Então, o que está se fazendo realmente é tentar criar outros tipos penais, até muito abertos, para cortar a função jurisdicional. E isso vai ter um impacto, evidentemente, no desenvolvimento da jurisdição e do país depois, porque uma democracia só funciona bem se ela tem juízes que são independentes. A primeira coisa que se faz, quando você quer acabar com a democracia, é fazer o judiciário ficar de joelhos. Com o judiciário de joelhos, quem que vai determinar o afastamento de ilegalidades cometidas pelo executivo ou as injustiças que são perpetradas contra a população? Se o juiz é fraco, ele não vai fazer isso. E aí é uma porta aberta para qualquer coisa, né? Doutor, nós assistimos o surgimento dessa proposta em uma outra realidade de Congresso. Nós tínhamos lá um grupo de parlamentares, inclusive parte deles enfronhados na Lava Jato, denunciados ou suspeitos, com indícios, né, de envolvimento. O senhor acha que esse novo Congresso, essa formação atual do Congresso, que boa parte dos parlamentares chegaram lá, inclusive, com o mesmo discurso, né, de combate à corrupção e tudo mais, o senhor acha que esse Congresso admitiria a aprovação ou mudanças ainda mais negativas, como o senhor vê nessa proposta? Eu digo em termos de Câmara. Para a gente ter uma noção, também não houve uma renovação total do Congresso. Mas nem metade, da Câmara, né? Então, próximo da metade mudou. Mas isso, às vezes, não é o suficiente, né? Você tem muita gente lá que já estava antes. Não quer dizer que essas pessoas também defendam essa proposta. Tá? Aqui no Paraná mesmo, na primeira votação que teve na Câmara, os nossos parlamentares votaram, a maioria dos nossos parlamentares votaram contra. É bom que se diga isso. No Paraná, os deputados federais, a maioria deles, votaram contra essa proposta antes de enviar para o Senado. E a gente está trabalhando para que isso volte a acontecer, porque a população do Paraná não merece que seus representantes votem num projeto que é evidentemente prejudicial à democracia. Então, é essa conscientização que a gente quer fazer no Congresso, né? Mostrar para os deputados federais que esse Congresso não vai ajudar o país em nada. No que vai ajudar? Deixar os juízes mais amedrontados, com mais dificuldade de exercer a sua função. Do jeito que já não é fácil. Né? Doutor, ontem nas ruas, nós vimos faixas, né? Aqui eu critico severamente os ataques às instituições, né? As instituições, elas não podem ser arranhadas, né? E também a gente não pode achar que o Brasil vai se consolidar com um único pilar da democracia. Então, aí tem legislativo, executivo e judiciário, são 3 pilares importantes. Mas nós vimos ontem algumas faixas, pouquíssimas, mas fazendo críticas ao STF. E essas críticas ao STF, obviamente, que na cabeça do cidadão médio, representam uma crítica ao judiciário. Você acha que isso também não é prejudicial nesse momento para o pleito de vocês, que é tentar evitar que esse projeto, como o senhor escreveu na nota, ele constranja e criminalize o trabalho do magistrado? Eu acho que existe uma confusão, sim, na cabeça da população acerca da representatividade do Poder Judiciário, né? O STF é um tribunal de cúpula, mas não quer dizer que a atuação individual de cada magistrado que se encontra naquele tribunal, que é um tribunal importantíssimo para o Brasil, represente, né, a manifestação de todos os juízes do Brasil. Né? Então, você não pode tratar, às vezes, a regra pela exceção. Né? Se tem algum problema em algum tribunal, não estou falando só do STF, mas em qualquer outro tribunal ou juízo, especificamente, a gente tem que tratar especificamente. Né? Então, não pode generalizar. O STF tem um papel muito importante no nosso sistema jurídico, né?
O Poder Judiciário, às vezes, profere decisões que são contra-majoritárias, que não agradam a maioria da população, mas esse é o papel da Justiça, né? Então, da mesma forma que o STF pode proferir uma decisão que não agrade a maioria da população, ele profere dezenas, né, todos os dias, que às vezes não dão manchete, que são de acordo com aquilo que muitas pessoas acham que é correto. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Às vezes a imprensa dá um enfoque em uma decisão específica de um ministro, e aí vilaniza aquele ministro específico do STF, mas não vê as outras centenas de decisões que ele deu que não seriam tão controversas, seriam de acordo com aquilo que as pessoas pensam. Mas aí dá um enfoque específico para uma decisão, que não seria, vamos dizer, popular, assim. Mas a tarefa dos juízes não é dar decisões populares, é das decisões que eles acham corretas para determinado caso que não é levado. Ele não tem escolha de decidir ou não. Não quero decidir esse caso porque ele pode gerar polêmica. Ele é obrigado a decidir. E nem sempre uma decisão vai agradar as pessoas, né? Ou então a maioria da população. Mas que tá, o enfoque às vezes é em uma decisão, enquanto aquela pessoa, aquele magistrado, dá centenas de decisões, até às vezes no mesmo mês, né? Então, tem essa dificuldade, eu acho, às vezes, as pessoas entenderem como é que é o funcionamento do Poder Judiciário, e isso eu acho que causa alguma perplexidade, né? Porque eles se enfocam num tribunal só e acham que aquilo tem que ser daquela forma. O senhor, intimamente, qual a expectativa que o senhor tem com relação agora a esse retorno lá? Aquilo que o senhor tem analisado, lido, conversado? A gente tem uma preocupação grande, né, do que está acontecendo, porque essas notícias aí desses vazamentos, essas conversas, têm servido de combustível para essa iniciativa. Na verdade, ela está sendo utilizada como uma forma de justificar o avanço desse projeto de lei. É quase um aproveitamento da oportunidade. Aquelas pessoas que estavam querendo aprovar esse projeto desde o começo, da pior forma possível para o Judiciário, aproveitaram essa oportunidade para dizer que não, precisa sim, a gente tem que coactar o abuso de autoridade dessas pessoas, desses magistrados e membros do Ministério Público, quando, na verdade, já existe todo um sistema legal que é mais que suficiente para tratar de qualquer tipo de desvio. Aliás, tem uma pergunta aqui, né? Não tem razão de ser o receio do juiz com a nova lei, mesmo porque são eles, juízes, que julgarão as representações. O senhor acabou de comentar isso aqui já, né? Eu falei, olha, é claro que são os juízes, mas isso tem um impacto na atividade diária dos magistrados, que não vão querer ficar sujeitos a um processo criminal por exercerem a sua própria atividade da forma correta, né? Então, se você exerce a sua profissão da forma correta e você tem ciência de que você vai ficar sendo denunciado, não quer dizer que a denúncia seja correta, mas que você vai ficar sendo denunciado reiteradas vezes porque você exerceu aquela profissão, qual vai ser o impacto disso na sua atividade? Então, as pessoas têm que entender isso, que tipo de judiciário a gente quer. Quando o cidadão vai chegar no judiciário, geralmente é a última esperança que ele tem, né? Ele vai lá impetrar um mandado de segurança contra algum ato do prefeito aqui de Foz do Iguaçu ou de uma outra autoridade aqui da nossa comarca. Ele chega aqui no judiciário, ele sabe que aquilo é a última esperança dele. Ele quer lá um juiz que é independente, que não vai ter medo de dar uma ordem judicial para uma autoridade poderosa, ou ele quer um juiz amedrontado que se der essa ordem, ele vai ficar pensando, puxa, eu posso ser acusado de violar uma prerrogativa de alguém, ou de cometer um abuso de autoridade. Então, é isso que a população tem que escolher. Ela quer um judiciário que exerça sua função de forma tranquila e vai ter a coragem suficiente para exercer essa profissão e ter certeza que não vai sofrer represália. Ele quer um judiciário de joelhos que vai ficar pensando que vai sofrer represália por exercer a profissão. Então, essa que é a escolha que a gente está fazendo no Congresso Nacional hoje. Pode parecer bonito, vamos prejudicar um pouco esses juízes, eles são uma classe muito poderosa, mas a verdade é que essa é a forma que às vezes nos veem, mas não é o que a gente sente. A magistratura hoje se sente acuada, né? Ela sofre fiscalização de todos os lados, tanto internamente das corregedorias, do CNJ, reclamações por parte de outros órgãos de classe, a cobrança muito forte da imprensa. Então, o magistrado hoje, eu estou falando do magistrado da comarca aqui de Foz do Iguaçu, das comarcas do Paraná, das comarcas do Brasil todo,
ele se sente fragilizado. Na verdade, ele acorda todo dia com notícias horríveis e todas as pessoas falando mal, por mais que ele trabalhe, e não é pouco trabalho, viu? Um magistrado mediano aí dá 2.000 sentenças por ano. Então veja isso aí, ele tem que dar sentença, fazer audiência, atender os advogados, atender as partes, dar as milhares de decisões interlocutórias, milhares de despachos nos processos e ainda fazer um trabalho maravilhoso, ser um exemplo de pessoa para toda a sociedade. Mas ele acorda de manhã, ele está vendo lá o quê? Só gente falando mal do trabalho dele, falando que ele trabalha pouco, que ele ganha muito, que ele é desonesto, que ele precisa responder por crime de abuso de autoridade, porque o judiciário abusa de autoridade. Isso estou falando de um profissional que nunca fez isso na vida, né? Que sempre trabalhou corretamente, trabalha muito mais do que o próprio expediente exige, né, para deixar o trabalho em dia. E agora ele está se vendo atingido por mais uma iniciativa, né, que está vindo do Congresso Nacional, que vai transformar ele talvez num personagem para inquéritos policiais infindáveis, né, de repente se ele exercer corretamente sua profissão. Esse é o nosso medo, né? Nosso receio. E a realidade é que o processo só tem espinho, não tem flor, né? Essa não é tem. Essa é a grande realidade. Se você tem... Aqui no Brasil parece que tem hoje próximo de 90 milhões de processos. 90 milhões, né, segundo o CNJ. Mas esses 2.000, 3.000 processos, às vezes, que o juiz decide por ano, ou dessas milhares de decisões interlocutórias, ele vai dar a favor de alguém e outra pessoa que não gosta da decisão vai se sentir prejudicada. E aí será que não vão arranjar um jeito de dizer que ele abusou da autoridade, etc.? Então, isso afeta até aquelas pessoas que têm o direito, né? Então, se você tem o direito, a convicção de que você tem o direito, você vai para o judiciário e consegue aquela medida, mas a outra pessoa vai achar que você não tem aquele direito, né? Que o juiz errou, que o juiz abusou da autoridade dele, que o juiz ele cometeu ilegalidades, e aí o juiz a gente abre uma porta imensa para ele ficar sofrendo represálias, né? Notícias de crime, etc., qualquer assunto, um adiamento de audiência virou violação de prerrogativa. Isso está lá, constando que é crime, né? Violar a prerrogativa. Então, essas são as nossas preocupações acerca desse projeto, e o que eu quero ressaltar é que a nossa legislação atual já trata dessas questões de abuso de autoridade de forma muito completa e suficiente. Então, não teria que criar especificamente tipos penais para que magistrados sejam punidos por abuso de autoridade. Esses crimes, esses tipos penais que hoje existem já atingem magistrados, promotores, delegados, etc. Não há necessidade, qualquer agente público, não há necessidade de criar tipos específicos, né? Tá certo. Olha, eu conversei aqui com o doutor Geraldo Dutra de Andrade Neto, ele é presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Obrigado por sua gentileza. Agradeço a todos, obrigado pela oportunidade. Um abraço, um bom dia ao senhor. Agora são 9h30, 16 graus, 4/10 é a temperatura em Foz. Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviços.